Olá, me chamo Ariel e hoje nós vamos para a parte 4 da leitura comentada do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Nós terminamos, da última vez, com o pai dando as 3 moedas de ouro para o filho e para que ele compre as ovelhas e siga a vida dele como pastor. E agora que a aventura realmente começa. O horizonte se tingiu de vermelho e depois apareceu o sol. O rapaz lembrou-se da conversa com o pai e sentiu-se alegre. Tinha já conhecido muitos castelos e muitas mulheres, mas nenhuma igual àquela que eu esperava em 2 dias. Tinha um casaco, um livro que podia trocar por outro e um rebanho de ovelhas. O mais importante, entretanto, é que todo dia realizava o grande sonho de sua vida: viajar. Quando cansasse dos campos de Andaluzia, podia vender suas ovelhas e tornar-se marinheiro. Quando cansasse do mar, teria conhecido muitas cidades, muitas mulheres e muitas oportunidades de ser feliz. Não sei como buscam Deus no seminário, pensou, enquanto olhava o sol que nascia. Sempre que possível, buscava um caminho diferente para andar. Nunca havia estado naquela igreja antes, apesar de haver passado tantas vezes por ali. O mundo era grande e inesgotável. E se ele deixasse que as ovelhas o guiassem apenas um pouquinho, ia terminar descobrindo mais coisas interessantes. O problema é que elas não se dão conta de que estão fazendo caminhos novos todos os dias. Não percebem que os passos mudaram, que as estações são diferentes. Porque estão apenas ocupadas com água e comida. Talvez seja assim com todos nós, pensou o pastor. Mesmo comigo, que não penso em outras mulheres desde que conheci a filha do comerciante. Olhou o céu e, pelos seus cálculos, estaria antes do almoço em Tarifa. Lá, poderia trocar seu livro por um volume mais grosso, encher sua garrafa de vinho e fazer a barba e o cabelo. Tinha que estar pronto para encontrar a menina, e não queria pensar na possibilidade de outro pastor ter chegado antes dele, com mais ovelhas para pedir a sua mão. É justamente a possibilidade de realizar o sonho que torna a vida interessante. Refletiu enquanto olhava novamente o céu e apressava o passo. Tinha acabado de se lembrar que em Tarifa morava uma velha capaz de interpretar sonhos. E ele tinha tido um sonho repetido aquela noite, que é aquele sonho do pé de figo que ele relata no início. Aqui ele se abre para as possibilidades. Você encontra, na hora que ele fala que se ele cansasse dos campos de Andaluz, ele poderia vender as suas ovelhas, tornar-se marinheiro. Quando cansasse do mar, ele poderia ter muitas outras oportunidades de ser feliz. Aqui ele supera aquele ego inicial que te dá medo e aquilo que eu disse, uma vez que você decide, uma vez que não tem mais volta, que você decidiu aquilo, todo o seu ser trabalha para que aquilo funcione. Então, aqui, o medo que existia do egoísmo, do ego, se vai e ele se abre para as possibilidades da vida. E consciente disso, ele pode escolher entre as possibilidades que ele tem. Quando ele fala, não sei como buscam Deus no seminário, o problema é que elas não se dão conta que estão fazendo caminhos novos todos os dias. Não percebem que os passos mudaram, que as estações são diferentes, porque estão apenas ocupadas com água e comida. Talvez seja assim como todos nós, pensou o pastor. Aqui ele fala que se a gente se a gente não busca profundidade no que a gente é, se a gente não busca profundidade em como tornar realidade aquilo que se quer, nós vivemos para as nossas para suprir as nossas necessidades mais básicas, que é alimento, água e reprodução. E para nós seres humanos que temos uma capacidade de intelecto, isso é pouco. Saiba que isso é pouco para você.
tenha a consciência de que apenas sobreviver é pouco para você e você precisa criar consciência disso, ganhar conhecimento sobre isso e então ter consciência das escolhas que você faz para a sua vida. Não simplesmente fazer escolhas por fazer, porque não escolher o caminho mais fácil. Fazer questionamentos na vida mais profundos do que aonde você vai jantar, como você vai entregar a meta do trabalho, ou as conversas precisam ser mais profundas do que simplesmente o cotidiano. É isso que eu quero dizer. Você precisa saber o que é você, para além de quem é você. Porque quem é você é um caráter, é um ego. É só o que você fez da sua realidade. Agora, o que é você é a realidade, é a certeza. E você precisa saber o que é você, tá? Para você conseguir se abrir para as oportunidades da vida. E ver que certo caminho é mais fácil, mas não te traria felicidade. E sem felicidade você não vai dar o seu melhor, você não vai amar o que você faz, você não vai amar a vida que você vive. Porque você está fazendo isso. Nós não viemos para a vida para ficar dormindo, nós viemos para trabalhar, sabe? Mas não trabalhar, eu não digo simplesmente trabalhar para um sistema, eu digo trabalhar para a vida. Nós estamos aqui para fazer algo de importante de nossas vidas. É para isso que estamos aqui. Esse tem que ser o propósito. O que de importante para a vida, não para você, não para os seus, mas para a vida você está fazendo. É isso. É sair do local, do mínimo, do superficial, do ego, e ir para o total, para o todo, para a universalidade, para a ausência do tempo, para o infinito. É expandir o nível de consciência sobre a vida. Eu sei que tudo que eu digo aqui, e a trajetória do Paulo Coelho também nos leva para esse caminho do ocultismo, do estudo das ciências ocultas e essa coisa mística. Eu sei que leva nisso. Só que o que eu estou falando aqui para vocês para além do místico, é ciência, prática de dia a dia, tá? Para além do místico. Eu não me considero uma pessoa mística, eu me considero uma pessoa psíquica, porque eu tenho a intuição e eu busco o conhecimento. Eu não fico apenas na intuição. É isso que eu quero dizer com ser psíquico. E aí, quando você ultrapassa essa fase do ego, que foi o que eu disse no último vídeo, quando eu citei o Amit Goswami no livro dele, você vê a totalidade. E aí as possibilidades se abrem mais, porque uma vez que você toma ciência de que algo existe, isso existe. Uma vez que você toma ciência que ele existe e conhece melhor isso, você aumenta as possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui esse lápis de cor, tá? Eu vou te perguntar, para que esse lápis de cor serve? Isso, o exemplo que eu vou dar é hipotético, tá? É hipotético. É só para vocês, só para sua mente imaginar. Esse lápis de cor serve para pintar, você vai me responder. Serve para pintar, serve para desenhar, é para isso que o lápis de cor serve. Mas e se eu virar para você e falar assim, tá, mas o cientista que criou o lápis de cor, alguém que criou o lápis de cor, essa pessoa tem mais conhecimento sobre o lápis de cor do que você. Porque ela criou o lápis de cor, ela fabrica lápis de cor, então ela sabe quais
quais componentes tem o lápis de cor, como ela pode combinar esses componentes de lápis de cor. Entende o que eu quero dizer? Você sabe que o lápis de cor ele pinta, mas você não tem profundidade sobre o lápis de cor. O mesmo acontece com a gente. Você sabe que você vive, mas você tem profundidade sobre o porquê você vive, os componentes da sua vida? É essa a questão. Você precisa se conhecer para abrir as possibilidades, para você enxergar as possibilidades. E se conhecendo, você conhece melhor o mundo. Você se aprofunda melhor nas coisas como elas são e você se aprofunda mais nas coisas como elas são e aí você pode escolher melhor os seus caminhos, ser mais assertivo nas suas decisões. É isso que eu quero dizer. Tomar conhecimento das coisas é realmente sentar e olhar profundamente para isso. Ler, buscar referências, entender sobre o que se quer saber. Então ele foi encontrar uma senhora que lê a mão. A velha conduziu o rapaz até um quarto no fundo da casa, separado da sala por uma cortina feita de tiras de plástico colorido. Lá dentro tinha uma mesa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e 2 cadeiras. A velha sentou-se e pediu que ele fizesse o mesmo. Depois, segurou as 2 mãos do rapaz e rezou baixo. Parecia uma reza cigana. O rapaz havia encontrado muitos ciganos pelo caminho. Eles viajavam e, entretanto, não cuidavam das ovelhas. As pessoas diziam que a vida de um cigano era sempre enganar os outros. Diziam também que eles tinham pacto com demônios e que raptavam crianças para servirem de escravas em seus misteriosos acampamentos. Quando era pequeno, o rapaz sempre tinha morrido de medo de ser raptado pelos ciganos. E esse temor antigo voltou quando a velha segurava suas mãos. Mas existe uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, pensou ele, procurando ficar mais calmo. Não queria que sua mão começasse a tremer e a velha percebesse seu medo. Rezou um Pai Nosso em silêncio. Que interessante, disse a velha, sem tirar os olhos da mão do rapaz. E voltou a ficar quieta. O rapaz, ficando nervoso, suas mãos começaram involuntariamente a tremer e a velha percebeu. Ele puxou as mãos rapidamente. Não vim aqui para ler mãos, disse, já arrependido de ter entrado na casa. Pensou por um momento que era melhor pagar a consulta e ir embora, sem saber nada. Estava dando importância demais a um sonho repetido. Você veio saber de sonhos, respondeu a velha. E os sonhos são a linguagem de Deus. Quando ele fala a linguagem do mundo, eu posso interpretar. Mas, se ele falar a linguagem da alma, só você pode entender. E vou cobrar pela consulta de qualquer maneira. Mais um truque, pensou o rapaz. Entretanto, resolveu arriscar. Um pastor corre sempre o risco dos lobos ou da seca. E isso é que faz a profissão do pastor mais excitante. Tive o mesmo sonho 2 vezes seguidas, disse. Sonhei que estava num pasto com minhas ovelhas quando aparecia uma criança e começava a brincar com os animais. Não gosto que mexam nas minhas ovelhas, elas ficam com medo de estranhos. Mas as crianças sempre conseguem mexer com os animais sem que eles se assustem, não sei porquê. Não sei como os animais sabem a idade dos seres humanos. Volte para seu sonho, disse a velha. Tem uma panela no fogo. Além disso, você tem pouco dinheiro e não pode tomar todo o meu tempo. A criança continuava a brincar com as ovelhas por um tempo. Continuou o rapaz, um pouco constrangido. E, de repente, me pegava pelas mãos e me levava até as pirâmides do Egito. O rapaz esperou um pouco para ver se a velha sabia o que eram as pirâmides do Egito, mas a velha já continuou quieta. Então, nas pirâmides do Egito, ele falou as últimas 3 palavras lentamente, para que a velha pudesse entender bem. A criança me dizia: se você vier aqui, vai encontrar um tesouro escondido.
E quando ela foi me mostrar o local exato, eu acordo nas 2 vezes. A velha continuou em silêncio por algum tempo, depois tornou a pegar as mãos do rapaz e estudá-la atentamente. Não vou lhe cobrar nada agora, disse a velha, mas quero 1/10 do seu tesouro se você encontrar. O rapaz riu de felicidade. Então iria economizar o pouco dinheiro que tinha por causa de um sonho que falava em tesouros escondidos. A velha devia ser mesmo uma cigana. Os ciganos são burros. Então, interprete o sonho, pediu o rapaz. Antes jure. Jure que você vai me dar a 10ª parte do seu tesouro em troca do que eu lhe disser. O rapaz jurou. A velha pediu para que ele repetisse o juramento olhando para a imagem do Sagrado Coração de Jesus. É um sonho da linguagem do mundo, disse ela. Eu posso interpretá-lo. E é uma interpretação muito difícil. Por isso, acho que mereço a minha parte no seu achado. E a interpretação é essa. Você deve ir até as pirâmides do Egito. Nunca ouviu falar delas, mas se for uma criança que lhe mostrou, é porque existe. Se você encontrar um tesouro que lhe lá, você encontrará um tesouro que lhe fará rico. O rapaz ficou surpreso e depois irritado. Não precisava ter ido procurar a velha por isso. Finalmente lembrou-se de que não estava pagando nada. Para isso, eu não precisava perder meu tempo, disse. Por isso lhe falei que seu sonho era difícil. As coisas simples são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las. Já que eu não sou uma sábia, tenho que conhecer outras artes, como as leituras de mãos. E como eu vou chegar até o Egito? Eu só interpreto sonhos, não sei transformá-los em realidade. Por isso, tenho que viver do que minhas filhas me dão. E se eu não chegar até o Egito? Eu fico sem pagamento, não será a primeira vez. E a velha não disse mais nada, pediu que o rapaz saísse, pois já tinha perdido muito tempo com ele. Bom, eu li toda essa parte, porque eu vou parar aqui e explicar. Tá? Aqui, quando ele fala mais um truque, quando ela pede, quando ela diz que vai cobrar consulta, ele ouvindo o que ela tem a dizer ou não, ele diz, mais um truque, pensou o rapaz. Entretanto, resolveu arriscar. Um pastor corre sempre o risco dos lobos ou da vida seca. E isso é que faz da vida da profissão de pastor muito excitante. Aqui ele fala sobre as adversidades superadas e a superar. Quando ele enfrenta a vida dessa forma, ele entende que ele já passou por muitas coisas na vida, atuando como pastor para seu pai, e sabe que passará por muitas mais. Tá? A vida é feita de adversidades. Tá? E quando se você se arrisca nas adversidades, elas são mais frequentes. E as adversidades, enfrentar e vencer as adversidades, faz com que você evolua. A adversidade faz com que você saia de um estado de inércia e lute para superá-la. Você sai da inércia mesmo, do parado. Você se movimenta. Você faz algo para se elevar. E quanto mais você se colocar nas adversidades da vida, enfrentar o que você tiver de enfrentar e não ficar se colocando em posições que você não deveria se colocar, porque aí você vai enfrentar uma outra coisa por um motivo muito menor, por uma razão muito menor do que essa se você estivesse enfrentando as adversidades pela sua vida. Então, quanto mais você enfrenta adversidades, mais você evolui, mais você ganha experiência como ser humano. A dica sobre as memórias, aqui quando ele fala do sonho com a criança, e que as crianças sempre têm, é porque a gente precisa, quando a gente é criança e a gente não foi doutrinado a ser algo, a ser alguém, a gente é livre tanto
A gente é livre para utilizar a nossa imaginação e ser quem nós quisermos ser. O reino dos céus é dos pequeninos, né? Então, busque as suas memórias infantis. Busque o que você gostava de fazer quando criança. Busque aonde a sua imaginação te leva quando você vai para esse lugar. Porque lá é um espaço cheio de memórias e de muita sabedoria sobre você. Porque lá você não havia sido doutrinado ainda, você ainda sabia querer por você. É isso que eu quero dizer. Aqui, ele fala sobre a velha. Ela pede para ele, ela fala que não vai cobrar nada e pede que ele dê 1/10 do tesouro dele. Né? E aí, quando ela pede para ele jurar que ele vai dar, ou seja, ela quer receber, porque ela vislumbrou que ele vai receber. Então, ela quer receber. Então, ela vai e ela pede para ele jurar olhando para o Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, ela pede para jurar que ele vai dar. O dinheiro é muito importante para ela. O dinheiro é muito importante. E aí, aqui, quando eu li essa parte, e eu vou buscar uma forma de apresentar melhor para vocês, eu lembrei de um livro chamado A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. No livro A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky ela nos apresenta duas doutrinas: a doutrina da mente e a doutrina do coração. O que é a doutrina da mente? A doutrina da mente é o ensinamento assinalado pelo intelecto. Ou seja, você aprende uma doutrina, você aprende um costume, você aprende uma habilidade da sua cultura, do seu meio, da sua família, do seu país, da sua cidade. Você aprende, a doutrina da mente é essa. Você, nessa doutrina mística, quando a gente olha para esse lado místico, que é o lado da cigana, ela segue, pelo dinheiro importar tanto para ela segue a doutrina da mente. O que quer dizer com isso misticamente? É que ela tem um vislumbre do que é o mundo, o que é chamado por eles de mundo espiritual. Ela tem um vislumbre do que é o mundo espiritual, ela tem um vislumbre do que é a lei. Pela intuição e pela mediunidade, ela consegue sentir, mas não ver claramente o que é. É o véu de Ísis, né? Por exemplo, ela aprendeu, aqui ela lê a mão do rapaz. E aí, ela fala aqui, ó. Por isso que eu falei que o sonho era difícil. As coisas simples são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las. Já que não sou sábia, tenho que conhecer outras artes como a leitura de mãos. A leitura de mãos é passada tradicionalmente entre os ciganos, assim como a leitura de cartas, assim como num centro de candomblé ou de umbanda, existe o pai de santo que passa as práticas para os seus filhos e assim por diante. Isso é a doutrina da mente. A doutrina da mente, ela, eu entendo, eu defini como, para mim, para eu entender isso misticamente. A doutrina da mente tem um vislumbre do que é. A doutrina do coração vive lá. É como se, na doutrina da mente, o médium ele olhasse pelo buraco da fechadura
e só visse um pedaço do que há lá dentro, lá dentro. A doutrina do coração, você abre a porta e aí você está lá dentro. E o que existe atrás dessa porta, aonde o médium da doutrina da mente está olhando pela fechadura, não importa. Você ultrapassou essa porta. Você ultrapassou essa porta que te separava da eternidade. Tá? Ele vislumbra o plano espiritual, mas força distorção. Ele vislumbra o plano espiritual, mas sofre distorções pelas impressões tidas de seu ego. Ou seja, é uma pessoa que não superou o ego ainda. Ela ainda tem sentimentos e pensamentos e desejos egoístas. Tá? Então, o ego, ele serve como ele embaça a visão da pessoa para o que está do outro lado. Ele impressiona a pessoa. E aí você pode pegar, como exemplo, esses místicos de internet. Eu não vou citar nomes agora, mas existem muitos que você vê que há uma espetacularização excessiva. Essa espetacularização excessiva é produto do ego. É só você olhar, é o ego desse médium gritando a todo momento. Tá? Você vai encontrar em diversos lugares em rede social, porque a doutrina da mente, ela é muito comum. Ela é a mais comum. As pessoas ainda vivem aqui e olham pelo buraco da fechadura do que é lá, em vez de simplesmente abrir a porta e estar lá. Isso quer dizer que as impressões que o ego implica ao ser causam distorções na mediunidade e em suas conclusões. Já a doutrina do coração, que é a doutrina do sábio, que ela diz aqui que ela não é sábia, então ela teve que aprender alemão. A doutrina do coração é um ensinamento vivido, não apenas compreendido. A verdade deixa de ser além do que você pensa e passa a ser algo que se é. O único desejo de seu coração é estar de acordo com a consciência. Nada mais importa. Que vai de encontro com o final do vídeo passado, quando a Amit Goswami fala sobre a segunda parte, que é superar o ego. Que se qualquer um pode, você também pode, e entrar em prece. Na prece, o único desejo do seu coração é de estar de acordo com a consciência. Nada mais importa. Tá? Para definir a doutrina do coração melhor, para exemplificar melhor a doutrina do coração, eu vou pegar um ensinamento. Deixa eu pegar, desculpa. Para explicar melhor a doutrina do coração, eu vou utilizar um ensinamento que se você refletir muito, eu sei que é difícil abandonar essa ideia de ego, é muito difícil. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Se você não conseguiu, você não deixe de tentar, porque é difícil mesmo. E se você tem vontade disso, continue, porque é difícil. Para eu definir a doutrina do coração, eu acho que a doutrina da mente, nós já temos muitos exemplos. Procure médiums em redes sociais que vocês vão ver muitos exemplos de doutrina do coração, de médiums que não são sábios. De doutrina da mente, desculpa, falei errado. De doutrina da mente você vai achar aos montes em redes sociais, de médiums e não sábios, de místicos e não seres psíquicos. Agora, a doutrina do coração, eu vou passar isso aqui para vocês. Submeter-se não é ser forçado, é alinhar-se conscientemente. De novo, a doutrina do coração é isso. Esse é o exercício da doutrina do coração. Submeter-se não é ser forçado, é alinhar-se conscientemente. O nosso corpo, a nossa unidade corporal,
é formada de células que alinharam-se conscientemente para o meu funcionamento. Células cancerígenas são células egoístas. Elas fogem das defesas do corpo e buscam vida própria. Tá? Isso são células cancerígenas. As minhas células, as nossas células do nosso corpo, elas lutam para que o corpo funcione e se defenda de ameaças. Então, a mesma coisa somos nós com o universo. Submeter-se não é ser forçado, é alinhar-se conscientemente. Mais uma coisa que o cérebro propõe. O cérebro propõe. A consciência dispõe. O que isso quer dizer? O cérebro, ele recebe as informações tidas pelo universo, dadas para a gente pelo universo. Ele recebe as informações. Ele processa essas informações. Quando você está consciente da vida, quando você buscou o conhecimento, você dispõe da habilidade de escolher entre as impressões tidas no cérebro. Entende? A consciência, que o pessoal chama de consciência desperta, que é chamado nos lugares de consciência desperta, é uma consciência que recebe as influências e as informações externas. O cérebro propõe, ou seja, o cérebro processa e dá as opções. O cérebro processa e dá as opções. E a consciência escolhe qual é o melhor caminho a se tomar, qual é a melhor escolha, qual é a melhor decisão para que o todo vá enfrentar essa aventura, esse novo desafio, essas novas adversidades da vida. Então só teremos a consciência desperta através da utilização da consciência. E é por isso que eu estou aqui. Se você não utiliza a consciência, se você faz as coisas de maneira mecânica, o seu corpo está acostumado a fazer tudo que faz durante o dia. Você tem um cotidiano em que você não inova. Ou seja, você não causa adversidades para que você evolua. Você se mantém estável. E aí você não utiliza a consciência como deveria e quanto deveria. Você não reflete sobre si. Você não reflete sobre o outro ou sobre fora baseado no que você é. Tá? Então eu vou repetir, para finalizar o vídeo, que submeter-se não é ser forçado, é alinhar-se conscientemente. O cérebro propõe e a mente dispõe. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo.